Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema importantíssimo para você que quer ingressar no mestrado em Direito, o marco teórico. No vídeo de hoje, eu vou abordar o que é chamado de referencial teórico, marco referencial, teoria de base, marco conceitual, embasamento teórico, base teórica, teoria de base, enfim, são milhares e milhares de nomenclaturas diferentes para falar da mesma coisa, que eu estou chamando aqui de marco teórico. Todo bom projeto de pesquisa deve construir seu problema de pesquisa a partir do marco teórico. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou explicar o que é o marco teórico e ensinar você a elaborar o seu. Vamos lá? Inscreva-se no canal e me acompanhe. O que é então marco teórico? Todo trabalho acadêmico parte sempre de um referencial teórico, ainda que você não saiba qual é. É um conjunto de teorias que dão o norte para a discussão do seu trabalho, do seu objeto de pesquisa, a partir de um problema de pesquisa que já deve ser formulado dentro dos conceitos e referenciais que o marco teórico proporciona. Calma que daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de como funciona isso. O marco teórico fornece conceitos, posturas e perspectivas a partir da qual o seu problema de pesquisa vai ser discutido. É o farol teórico que permite enxergar o problema de pesquisa a partir de um determinado ângulo e formular determinadas hipóteses de pesquisa. O marco teórico permite organizar seu trabalho em uma tradição teórica particular. Sem ele, o trabalho vai ficar uma bagunça, vai ficar todo desorganizado, porque não existe uma teoria que permite organizar sua discussão, a partir da qual você vai estruturar o problema de pesquisa e formular suas hipóteses de trabalho. É importante notar que marcos teóricos diferentes vão levar a problemas diferentes de pesquisa. Exemplo, digamos que o objeto de pesquisa que alguns pesquisadores querem examinar seja o seguinte: o valor das condenações por danos morais nas relações de consumo. Um primeiro pesquisador pode escolher como perspectiva teórica a análise econômica do direito, ou seja, ele vai examinar esse objeto de pesquisa a partir de autores como Posner, Chavel, Calabrese, entre vários outros, Kenneth Arrow, entre outros autores. Os problemas que ele vai identificar podem ser muito relacionados, terão que ser muito relacionados a conceitos típicos do raciocínio econômico, como, por exemplo, eficiência, ótimo de Pareto, incentivos que os agentes podem utilizar nas para definir suas ações estratégicas, enfim, são conceitos típicos da economia. Nesse sentido, um problema de pesquisa que esse autor, que esse pesquisador poderia identificar seria o seguinte: o valor das condenações por danos morais nas relações de consumo é fixado de maneira a cumprir as finalidades da reparação, prevenção e restituição? Ou seja, ele está preocupado com a questão de eficiência. Esse valor das condenações, ele vai cumprir efetivamente os pressupostos teóricos que deveria cumprir? Ou seja, a prevenção daqueles danos típicos ao consumidor e também a restituição do valor que foi lesionado ao consumidor? Um segundo referencial teórico que poderia ser utilizado para examinar esse objeto de pesquisa é a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Nesse sentido, essa perspectiva teórica identificaria um outro problema de pesquisa a partir do mesmo objeto. Por exemplo, poderia ser o seguinte problema: ao fixarem o valor das condenações por danos morais, os tribunais efetivamente levam em consideração os argumentos que as partes levam a ele por meio das ações e dos recursos, ou os valores são fixados com base em um critério arbitrário e não dialógico? Vocês percebem que a perspectiva não é mais de eficiência, mas sim de legitimidade do valor que é fixado pelos tribunais? Nós podemos ainda examinar a mesma questão a partir de um prisma totalmente diferente, que é a teoria do direito como integridade de Ronald Dworkin, que poderia suscitar os seguintes problemas, por exemplo: ao fixar o valor das condenações por danos morais, os tribunais efetivamente levam em consideração sua própria jurisprudência e raciocinam a partir de princípios que poderiam justificar tanto aquela decisão, no caso concreto, quanto as decisões anteriores? Dependendo da teoria que se utiliza para formular o problema, você vai ter problemas de pesquisa muito diferentes. Por quê? Marcos teóricos diferentes
levam o pesquisador a enxergar problemas de pesquisa diferentes, é como um farol. Navios que estão em posições diferentes em relação a ele vão enxergar o oceano e a faixa de terra que o farol permite enxergar de perspectivas muito diferentes, apesar de ser o mesmo oceano e de ser o mesmo pedaço de terra que está sendo iluminado pelo farol. Por quê? Porque a cada momento o farol ilumina um pedaço diferente de terra, um pedaço diferente daquele objeto de pesquisa. Do mesmo modo, o marco teórico vai iluminar o mesmo objeto de pesquisa a partir de perspectivas teóricas bastante diferentes. É importantíssimo que você não confunda marco teórico e revisão bibliográfica, que são conceitos que nos livros de metodologia aparecem de maneira muito misturada e muitas vezes levam o aluno, o estudante, a se confundirem. O marco teórico é a base conceitual e teórica que você vai utilizar para examinar o objeto de pesquisa, com o propósito de discutir o problema que você se propôs a investigar. A revisão bibliográfica, por sua vez, é a apresentação de várias pesquisas de diversos autores e às vezes de perspectivas teóricas muito distintas sobre aquele objeto de pesquisa e sobre o problema que você escolheu investigar. A revisão bibliográfica serve para quê? Serve para você mapear o estado da arte das pesquisas sobre o seu tema de pesquisa, sobre o tema que você escolheu. Ou seja, são autores de apoio e autores que são citados e discutidos com a finalidade de contrapor sua posição, a posição que você escolheu defender, a partir do marco teórico selecionado. É evidente que o marco teórico também se insere na revisão bibliográfica, ou seja, na revisão você vai discutir tanto autores que compõem o marco teórico quanto autores que examinam o problema a partir de outras perspectivas que não a que você escolheu. Para que serve, então, a revisão bibliográfica? Ela é muito útil para mostrar como sua pesquisa se insere em uma determinada discussão. Ou seja, você vai mostrar para a sua banca de mestrado ou no estágio posterior para o seu orientador que você conhece como várias perspectivas teóricas diferentes escolheram examinar aquele problema. Você vai utilizar isso, então, para mostrar como sua pesquisa se insere em uma determinada discussão teórica, para mostrar que seu tema de pesquisa é relevante justamente porque existem vários autores diferentes investigando aquele mesmo objeto de estudo, e também para justificar como a sua própria pesquisa se diferencia de tudo que foi discutido até aquele momento. Então, nesse sentido, o marco teórico é o núcleo teórico da sua pesquisa. É ele que vai fornecer os conceitos em que você vai desenvolver sua pesquisa, os conceitos, os exemplos, as perspectivas teóricas a partir das quais você vai investigar sua pesquisa, mas ao redor desse núcleo, existe uma periferia que é dada pela revisão bibliográfica, ou seja, em todo momento, tanto do projeto quanto da própria pesquisa, você vai dialogar com outras tradições também, mas sempre adotando como perspectiva teórica o seu referencial. Essa altura você já deve estar se perguntando, beleza, você já me explicou o que é o marco teórico, o que é a revisão bibliográfica, mas até o momento eu não consegui enxergar concretamente como é que eu posso elaborar meu marco teórico no meu projeto de pesquisa ou mesmo na minha dissertação ou tese de doutorado. Bom, existem várias práticas que você pode adotar para escolher o seu marco teórico. Eu não estou dizendo que isso é algo que você vai fazer do dia para a noite, mas se você for disciplinado, você pode passar por essas etapas que eu vou mencionar aqui de maneira relativamente rápida. Primeiro ponto, leia bastante. Por quê? É das leituras que saem ideias sobre referenciais teóricos possíveis que você pode utilizar na sua pesquisa. É claro que eu não estou dizendo aqui que você vai ter que começar a ler agora. Você já vai aproveitar nesse processo leituras que você já efetuou no passado. Provavelmente você já leu, já se interessou por um determinado objeto de pesquisa justamente porque já leu bastante sobre ele. Então, utilize os autores que você já leu para se apoiar a fim de elaborar seu marco teórico. Pense, por exemplo, nas teorias jurídicas que você já estudou no passado e como elas possibilitariam olhar seu objeto de pesquisa a partir de uma determinada perspectiva. Reflita também se você já tiver um problema de pesquisa concreto que deseja
investigar, provavelmente você já tem o seu marco teórico. O importante, então, é você se perguntar, ok, eu tenho esse problema de pesquisa, mas quais são os pressupostos teóricos que eu tenho para desvendar esse problema, para estudar esse problema? Como é que eu cheguei a esse problema? Foi a partir de uma teoria da democracia? Foi a partir de uma teoria positivista? Foi a partir de uma perspectiva dogmática que tem lastro em uma determinada teoria? Enfim, faça essas perguntas e escreva no papel as suas possíveis respostas para que você possa tomar consciência de como uma determinada teoria já está orientando a sua perspectiva a partir do acerca do seu objeto de pesquisa. Leia bons manuais de filosofia do direito contemporâneo. Provavelmente haverá muitos autores ali que você pode aprofundar o estudo e verificar que aquele autor pode te dar ideias bacanas e interessantes para que você selecione ou aquele autor ou alguém relacionado como parte do seu marco teórico. De certo, essa abordagem vai te dar algumas boas ideias para você desenvolver sua pesquisa. Outra prática interessante é de fazer um brainstorm. Tira ali meia hora, 1 hora, 2 horas para pensar em como diferentes teorias poderiam abordar seu problema de pesquisa. Que questões seriam suscitadas? Que problemas seriam enxergados? Escreva essas respostas no papel, porque se você não escrever, você vai esquecer. E das respostas possíveis, pense naquelas respostas que mais te interessam, mais te agradam e que você estaria interessado em aprofundar seus estudos em uma pesquisa de mestrado ou doutorado. Além disso, se você não tiver muita ideia sobre que autores poderia investigar para executar sua pesquisa, você poderia dar uma olhada no Google Scholar, que é um site gratuito do Google, e que vai disponibilizar com certeza muitos autores interessantes para o seu trabalho. Então digite lá no Google Scholar o nome dos autores que você tem investigado, o seu objeto de pesquisa. Então procure, como você faz no Google, procure no Google Scholar aspectos interessantes para que você possa verificar se já existem outras pesquisas sobre o seu tema e quais as abordagens teóricas que essas pesquisas estão utilizando. Veja, eu não estou dizendo para você copiar as outras pesquisas, mas a partir de outros trabalhos sobre o seu tema de pesquisa, com certeza você vai ter ideias interessantes para o seu próprio trabalho. Eu tenho certeza que utilizando essas estratégias você vai encontrar muitos autores e muitas perspectivas teóricas interessantes para desenvolver seu projeto de pesquisa. Boa sorte, eu tenho certeza que você fará um excelente trabalho. Você gostou do vídeo? Então se inscreva e acompanhe nosso canal.